requerido, no caso, requerido para poder fazer você. Por que o Ministério Público requer do pai e da mãe, junto à Polícia Civil e à Polícia Militar, os filhos? Por que vocês requerem uma polícia bunda mole, um Ministério Público bunda moles por natureza? Ostracizaram a família, estão com essa patota aí desde todo sempre. Nós colaboramos e trabalhamos de graça para essa delegacia de bunda mole da Polícia Civil desde o dia que invadiram nossa casa. Nós trabalhamos para essa Polícia Militar bunda mole muito antes de tudo isso, quando a Polícia Militar não vinha aqui, coagidos pelo próprio setor de inteligência canalha da Polícia Civil. O que vocês estão requerendo? Vocês não são requerentes de nada, vocês não podem fazer a segurança, não fizeram a segurança, atentam contra o pai e a mãe. Isso que vocês fazem, tiram o modo de segurança do pai e da mãe, infiltram coisa na lancha do pai e da mãe, e agora se une com o puteiro narcocapitalista do Ministério Público e acha que vocês são requerentes de alguma coisa? Eu não estou atacando as instituições de graça, seus canalhas deploráveis. O mesmo ostracismo que vocês fizeram comigo durante todas as ações que eu tenho denunciado na internet, eu vou fazer com vocês, seu bando de bunda mole. Meus testemunhas vão falar. Só 2, não precisa nem 3. 3 acaba com 170 assinaturas. Que a polícia provocou através de conluios stalking com bandidas, com a vagabunda que tá lá atolando um biquíni na praia, na frente da escola, normalizando sexualização, normalizando abusadores, normalizando abusadoras, fazendo todo tipo de coação contra o adolescente e não em favor do meu filho, e exigindo que o filho pense como qualquer putinha maconheira e não tenha bases, e não tenha estrutura, e não saiba discorrer e conversar sobre a sua própria agenda. Mas isso não foi possível, senhores, porque quando entrou a defensora, paga pelos pais, cai Polícia Civil, cai Ministério Público, cai Polícia Militar, cai Rocan, cai Tático, cai todo mundo. Só com o vídeo do que fizeram com meu vizinho de idade, os policiais militares apoiando a pudinha maconheira por mais de 3 vezes consecutivas mediante as crianças, nas ocorrências muito mal abordadas, é suficiente para tirar a autonomia de qualquer polícia e exigir qualquer coisa em relação a qualquer filho meu. Vocês são bunda mole. Se não tem nenhum vagabundo lá para falar por mim, nenhum há de falar contra mim. Eis que é a natureza das coisas. Eu trabalho sozinha. A diferença é que eu não sou maluca, eu sou estruturada. Eu não sou louca, como dizem os atestados do vagabundo do juiz que me condenou sem ouvir em atos de omissões para favorecimento de um conluio político partidário que paga funcionários públicos para que o casal de sequestradores dê o andamento de costurar. Aqui estão os sequestradores maiores. Aqui eles estão costurando as instituições para chegar lá, vender a sentença, sumir com as crianças, extraditar do país, como eu tenho denunciado. Nem meu filho é um delinquente, nem o Renato é um pai omisso, nem eu me envolvo em brigas de vizinho. O que nós temos é um conluio de vizinhas totalmente qualificada, quadrilha feminista, quadrilha capuzados. E a única coisa que sobrou para o Ministério Público, sobrou para aquelas canalhas que estão arroladas no processo,
é que vocês estão prejudicando a saúde psicológica do pai, a saúde psicológica da mãe e das crianças pela ação do Estado totalitário, deplorável, omisso de direito positivo que não serve para nada. Tá no artigo que a minha mãe acabou de mandar para o Renato, que a função da polícia é proteger-nos, todos nós, os quatro integrantes da família, proteger-nos dessa sociedade delinquente, decadente, de todos esses atos terroristas, dessas mulheres bandidas que desfilam para cima e para baixo como se fossem donas do lugar, apropriação indevida do lugar, porque esse lugar é tão meu quanto delas. Temos que acabar com esse ostracismo, temos que acabar com essas mentiras nas instituições para favorecimento ilícito dessas pessoas. É isso que nós temos que fazer. Não existe outro caminho. Como que a polícia pode estar interessada em proteger Mateus, em proteger o Sérgio, se essa polícia prendeu a mãe, o pai, as crianças e não prendeu os bandidos? Eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Vocês são canalha, petralha, esquerdopata. Sejam direitista, armamentista, vocês são tudo isto, ideologista. Um bando de bunda mole. Um bando de bunda mole que qualquer putinha maconheira mete na cabeça de vocês ideias furadas, e vocês, mediante tantas provas oferecidas pela defesa da família, não foram capazes de tomar uma medida contundente. A medida contundente é: deixem essas crianças em paz. A família é autônoma há mais de 5 anos. Nós não devemos satisfações para o Estado. Nós pagamos nossos impostos normais ao comprar nossos produtos suplementados, alimentos e tudo mais. E mais, nós, papai e mamãe, somos quem, durante todo o procedimento de ser sequestrado pelo Estado para as besteiras de protocolos vazios de saúde, mentiras e um monte de confusão, provemos para esta família. Nós queremos que o Estado se exploda. Parem de fazer conluios. Parem de fazer conluios. Stalkeando, que a fofoca de vocês não vai prevalecer mediante as prevaricações de juiz de comarca, de juiz de Ministério Público, que eu posso provar. Eu posso provar que vocês sequestraram, extraíram de mim o meu direito à legítima defesa falada, mostrando vídeos, mostrando que o que vocês estão fazendo é acreditar nos sequestradores. Todas essas pessoas querem o único interesse daqueles 40 bandidos ou dos 170 bandidos da Costa da Lagoa é extrair os filhos dos pais. À medida que o Ministério Público e os malditos policiais, a polícia, tanto militar e os malditos policiais civis, concordarem unanimemente com aquelas 170 pessoas, vocês são o maior exemplo de coletividade tóxica da ilha de Florianópolis, de Santa Catarina e do Brasil. Vocês devem cuidar dos seus traseiros e entender que, se não são capazes de usar a instituição para proteger a família e as crianças, vocês não têm capacidade nenhuma de ter acesso a esses filhos de buenos pais, buenas mães. Colaboramos, tanto eu quanto a minha mãe, tanto nos eventos de 2020, como nessa putrescina e esse assalto à nossa casa agora. E a polícia só se mostrou decadente, incompetente, incapaz sequer de levar os encapuzados que estavam
desfilando na Lagoa da Conceição, rindo da polícia, que levou as criancinhas, levou a família e não pegou os bandidos. Chama-se Delinquência Zero, o projeto que começa dia 9 nas minhas redes sociais para combater a delinquência e os grupos stalking dentro da polícia, para combater obrigatoriedade tóxica, leis estúpidas, para combater ilegalidades tóxicas e ideologias tóxicas, como a ideologia política de criança segura e criança na escola. Me desculpem as polícias, me desculpem os policiais, não é em todos os casos que é seguro crianças na escola. No nosso caso, não é seguro a criança na escola. O Serginho fez uma frequência de 98% nos anos que ele estudou na escola, e o resultado que nós tivemos da escola foi uma bomba atômica para nós resolver. Resolvemos sim. Construímos um herói, construímos a educação do Mateus, construímos a alfabetização do Mateus, e não vamos permitir o complô do Conselho Tutelar, complô de Conselho Tutelar com instituições como o Ministério Público, associados à polícia, as duas polícias que corromperam, que fraudaram, que não deram assistência, que estão 6 meses, 7 dias e 4 horas, eles demoraram para abrir uma investigação, porque eles queriam tapar o Bernardo como inocente, queriam ocasionar os pais como culpados e agressivos. E isso é uma trama da polícia contra a família para recuperar a arma que a polícia implantou na nossa lancha, junto com o grupo da cerca, da CPI da cerca, hashtag CPI da cerca. E eu repito, com veemência, implantaram a arma junto com o grupo tóxico. Por isso que o restaurante da Neia assinou toda a patota. Eles tiveram as imagens de quem implantou a arma na nossa lancha, e nós também. A diferença é que eles se posicionaram a favor dos conluios. E eu repito, 100% apoiado abrir o CP6, Conselhos de Pais Conscientes, e desinstituir imediatamente o Conselho Tutelar. Eu filmo as audiências, eu estou sob pressão política, estou sob violência política no meu país há mais de 7 meses, há muito mais. A maior violência aconteceu em 2020, quando o cara da inteligência invadiu a nossa casa, bem como continuou o senhor Bito, como diz o Hamilton, o Hamilton, como diz o Heleno, né? Hamilton Valentim da Silveira invadiu a sociedade para promover esses grupos stalking, sempre em detrimento da família, até sequestrar os filhos, com as intenções que os meus vídeos parem e que a gente saia da ilha como se não tivéssemos liberdade para morar aonde quisermos, aqui na capital de Floripa. Capital de Santa Catarina, Floripa, na Floripa. Sabe quando que eu vou sair da minha residência para ceder a pressões políticas de vagabundos, sequestradores, todos esses grupos reunidos em detrimento da lei e da ordem? Nunca. Ninguém tira filho dos pais da maneira que vocês pensam que podem usar as leis, abusar das leis, usar conluios internacionais, leis estúpidas e até ameaças de sequestro, como tantas as ameaças que nós sofremos em 2020. Denunciamos nas delegacias de criança, nas delegacias da capital. E seguimos recebendo ameaças e seguimos sendo extraídos informações nossas, número de telefone. Acabei de ver que o número de telefone que consta no processo não tem nada a ver com o meu número de telefone.
Outras pessoas usam os nossos números, criam conluios, porque o final da ponta da linha, o interesse dessa polícia também é o sequestro dos nossos filhos. É botar as crianças sobre o poder do Estado para desviá-las do país. E eu não mudo meu discurso. Estamos lendo toda a putrescina, toda a cadaverina, toda nojeirada, construída por Polícia Civil, por Conselho Tutelar, por Polícia Militar, por ROCAM, por todas as instituições que falharam, por todas as instituições que nem a base de corregedoria são capazes de limpar sua própria putrescina, sua própria cadaverina jurídica criada ali. No manifesto canalha do Ministério Público, canalha contra a família em vez de ser contra os bandidos. Se a polícia tivesse trabalhado em 2020, o Sérgio poderia ter insistido na escola pública. Mas como a polícia fraudou o que se chama segurança e proteção à criança, o Sérgio teve que vir para o seio da família. Mediante toda a nossa realidade, uma realidade preventiva, às beiras do lançamento de delinquência zero nas instituições e principalmente delinquência zero nas polícias, acabamos de provar que a própria força tática agiu em detrimento da família e não pela família, nem pelos filhos. Agiu protegendo Bernardo e os bandidos. Agiu como a gente sabe que é o manifesto delírio social comunista. Sinceramente, estamos dispostos como a Joana d'Arc, como o cara que levantou a espada, né? O Dom Pedro, e disse independência ou morte. E é a hora da independência ou morte. Independência ou morte é resistência civil até você sangrar, até você morrer, mas não vamos perder nossos filhos para um Estado bunda mole, que não paga uma espirulina, que não paga um cálcio, que não paga uma... Com 1,50, essa é boa, do Coquinha tu aprendeu isso, né? Que as irmãs dele não valem 1,50, ele vale menos de 1 centavo. O Estado não ajuda com 1,50, né? R$1,50, mas quer vir todo poderoso mandão estipular regras estúpidas, abusivas para uma família inevitável, para uma família que já se consagrou. Eu sou inesquecível, eu sou inevitável. Eu prefiro a morte do que seguir esse processo de guarda de filho, porque a canalice que rola nessas instituições é tão deplorável que a morte é melhor. Seria um alívio do que continuar enfrentando instituições tão abusivas e corrompidas, que dão atenção para um casal de sequestradores, fomentando isso, todo esse delírio social comunista instaurado, e não consegue ouvir a família, não consegue dar uma proteção à família, proteção e ajuda em relação a tudo que temos enfrentado. É muito esquisito, é deplorável, é inaceitável. É inaceitável em todos os níveis desse delírio que só acontece na Ilha da Nicotina. É magia demais, é baixa magia. É baixa magia das instituições fazer isso. Só podem estar testando a minha força. E eu lhes digo, eu prefiro a morte do que isso. Porque vocês são muito corruptos. Vocês são muito bunda mole. O Renato está dizendo, monta um processo do nada, vocês não têm nada. Vocês pegaram a história da família e transformaram em delito para ofuscar o nosso brilho e para mostrar
tentar tapear isso. Eu sempre me refiro a essa bala do tiro que teve aqui na porta da minha casa para poder trazer vocês para a realidade. Isso é um procedimento psicoativo de ativar a psique da polícia que perdeu as estribeiras, perdeu o raciocínio, está delinquente, está em delito. Eu estou falando de policiais na delinquência, de comandantes na delinquência deliberada. Por isso tenho que lançar dia 9 esse trabalho tão necessário e continuar lendo tudo que está aí, que a gente não consegue ler em 2 dias, 3 dias, mas temos como ler isso ao longo dos dias. Estamos garantidos pelo direito natural, que não somos obrigados a aceitar nada desse Estado, nenhuma estupidez do Estado. Nascemos livres, somos livres. Já ergueram as espadas por nós e nós ergueremos de novo, se assim for necessário. Não num ato de delinquência, mas num ato de bravura. A nossa casa não pode ser atentada, invadida, nossos filhos filmados, perseguidos e ainda usado a nossa exposição do dia a dia, da nossa rotina, da construção da educação, das oficinas, como um delito, considerado delito por as putrefatas instituições que não conseguem mais cochetear com famílias que já estão livres em seus pensamentos, livre no seu conhecimento, livre para educar e para conduzir tudo isso, como eu já estou há 5 anos. Eu não estou começando agora, eu estou com o Sérgio livre há mais de 5 anos. E com o Matheus desde que ele nasceu. Eu não vou entregar a guarda dos meus filhos para estranhos, vê-los chorando, preocupados com essa delinquência que a polícia fez, que a Rocan fez na frente deles. Eu não tenho essa obrigação. Vocês, que tipo de instituição vocês são para ir pro pátio da bandida, pro pátio do bombeiro bandido, que orquestrou todas essas armas ilegais, que eles não tinham uma nem duas, eles tinham mais. Eles tinham quanto fosse necessário. E vocês são bunda mole. Eu quero saber o resultado da investigação da 10ª. Se não tem resultado, não tem audiência. Não é mais Ministério Público que manda nada. Estamos cansados. E sou muito grata a alguns funcionários públicos que conseguem notar isso. Se não tem juiz capaz e canetas aí para fazer os mandados de prisões preventivas dessas pessoas que orquestraram tudo isso, policiais que estejam com a psiquiatria em dia, né? Que estejam com a mente em dia para conseguir começar a enxergar por outro ângulo, de outra maneira. Vocês não conseguem amputar a bandidagem para mim e para os meus filhos que nos protegemos de 40. Filmados. Eu não preciso expor na internet. Todo mundo viu, sabe quem estava aqui. Todo mundo viu, a comunidade toda sabe. Quem assinou esse delírio para vagabundo aí, mesmo esses sabem. O teatro de vocês perdeu, artista sou eu. Quem fez faculdade com o Alessandro Argento e o Jefferson Osvaldo Vieira sou eu. Vocês não passaram na prova. Você tem que entender. É assim que se constrói. O meu projeto se construiu com as ações delinquentes da polícia. Se construiu com as ações delinquentes nas delegacias. Se construiu com as ações delinquentes do Ministério Público em condenar a mãe de família sem ouvi-la. Ouviu na delegacia, viu o videozinho, manda ela. Ela não pode dar chinelada, eles podem invadir, quebrar o portão, dar tiro. Eles podem tudo. Nós não podemos nada. Nem defender as crianças. Tem que dizer assim, ô filhinho, dá um beijinho no Capuzados. Filhinho, dá um beijinho no Capuzados. Ele é inocente.
Eu quero a minha carabina, seus bunda mole da delegacia. Eu quero a minha carabina, eu quero os meus direitos a... Tem que pagar, tem que dar dinheiro. Não vou dar dinheiro pra ninguém. Eu tô em situação beneficiosa ao Estado desde 2016, voluntária. É obrigação do Estado devolver minha carabina, é obrigação do Estado devolver meu réu primário, é obrigação do Estado manter a ordem pública, é obrigação do Estado deliberar mandados de prisão preventiva para todas essas quengas. Indiciar a Record é obrigação do Estado, indiciar a Mil Grau é obrigação do Estado, tirar o delegado vagabundo é obrigação do Estado. É obrigação do Estado também a dar os tratamentos que nega, os tratamentos que curam. É obrigação do Estado parar de fazer experimentos ilegais com sangue e com vidas. É obrigação do Estado manter o Renato protegido como paciente curado e não tratá-lo como um paciente morto porque se curou, porque se empenhou, porque lutou, porque buscou. A pensão para o Renato, ela é, eu li hoje, já disse antes, permanente. É uma pensão permanente. E não é de qualquer valorzinho, não. As multas contra o Estado são imensuráveis. Pode-se levantar mais instituições. Se levantem todas as instituições contra mim. Vocês não vão arrumar nada, porque todos vocês falharam. E rapidamente, com simplicidade, esta mulher aqui, ó, de 40 anos, conseguiu provar todos os furos de vocês. Ali, por exemplo, o Renato está lendo agora. Se eu pegar isso ali, os vídeos vão ficar muito pior. Porque ele está lendo com a visão dele. Depois eu vou ler com a minha. No projeto Delinquência Zero na delegacia, Delinquência Zero nas instituições, eu vou falar sobre delinquência zero nesses lugares com minha versão ao ler os processos, que é igual eu li isso daqui, ó. Eu leio sobre um ângulo de naturalidade das coisas e não sobre o ângulo do direito positivo, que sempre está protegendo os bandidinhos de estimação, inclusive policial bundão que não defende a legítima defesa, mas que quando é para vir aqui defender, a família também não dá conta. São dilemas, são simplesmente dilemas, dilemas sociais. Não estão à discussão, meus filhos, minhas regras, meus filhos não estão à venda, não estão para negociatas do Jorginho, negociatas do Estado, negociatas do Ministério Público. Meus filhos não são mercadoria, eles são meus filhos, nasceram de mim, estão comigo, estão bem, não são propriedades particulares do Estado. Vocês tentaram aplicar uma agenda 2030. Metam nos seus traseiros a Agenda Internacional 2030, que meus filhos, minhas regras, o nome do projeto é Delinquência Deliberada, Zero nas instituições. Coletividade tóxica não é parâmetro. Nós podemos ter a canoinha que o Mate me deu aqui, para colocar aqui de decoração. Nós podemos ter ela cheia de pessoas que não vale nada, que a opinião delas não vale um centavo, e nós podemos ter só uma pessoa na canoinha. Vamos tirar essas moedinhas, que seriam as outras pessoas, chamam-se coletividade tóxica. Tirei a coletividade tóxica, está vazia a canoinha. Agora nós vamos começar de novo. Vamos botar a Meg dentro da canoinha do Mate. Tá aqui a Meg, sozinha, ó, navegando. A bola da vez é a Meg, bola de ouro. Tá aqui a boluda da Meg, tá aqui, ó. Navegando sozinha, sozinha, sem nenhuma instituição para ajudar ela. Zerada, corrigindo a delinquência deliberada nas instituições. Isso quer dizer que ela está errada?
Não, senhores, isso quer dizer que a coletividade tóxica perdeu para Meg. A coletividade tóxica não pode tirar da Meg os filhos dela, porque ela lutou, sozinha para protegê-los, educá-los, cuidá-los, amá-los, sustentá-los, colocar eles nos melhores patamares de educação, de ser reis, rainhas. Eu estou preparando filhos para governar o mundo. Eu não estou preparando bunda mole para escutar massas de manobras políticas. Essa sou eu. Eu estou navegando na canoinha que o Mate fez para mim, sozinha, sem medo, mandando a coletividade tóxica pro espaço, tomar no meio dos seus traseiros, chamando a Rocan de bunda mole. Só faltava isso, chamar a Rocan de bunda mole. Teve mais algum tático naquele dia? Os boi, né? Era quem? O Mendes era o quê? Tático? Não sabemos. Mendes, eu não te chamei de bunda mole. Se eu achar o teu relatório ali e não tiver limpo, você também entra. Eu vou ler tudo aquilo. Eu não tenho condições de saúde psicológica para ler tanta besteira. É muito degradante a palavra. Degradante. Eu sou inevitável. Para continuar inevitável e sozinha lutando, eu não posso ler. Por isso que o Renato não mandou para os meus telefones, para preservar a minha psique, preservar o meu coração, para mim poder me manter lúcida para gravar vídeos. Se eu ler aquilo, eu vou ganhar autonomia na peixeira. É por isso que eu não leio. Eu estou sozinha, mas eu não sou boba. Eu não sou delinquente. Delinquente é o juiz. O juiz que sequestrou meu direito à legítima defesa é um delinquente. Ele foi em 2016 na internet, gravou provas contra ele mesmo que eles iriam sequestrar os filhos dos pais. Além disso, a polícia trabalha para a Agenda 2030. O Jorginho é apenas... Ele não é um cara sozinho. Eu sou sozinha. Jorginho é o cara que pedala na bicicleta do comunismo. Aqui tá comunismo e aqui tá Jorginho junto com o comunismo indo com a bicicleta. E eu tô aqui, chegando com a canoinha sozinha pra derrubar a bicicleta e afogar o Jorginho Melo, se ele não entrar na canoinha comigo. Aqui está Jorginho, 10 centavos. Chegou Jorginho, pem! Grudou em mim. Estamos aqui, juntos e misturados na canoinha. Quem é Jorginho, o mandatário do Estado? Essa aqui é a Mônica. É uma moeda estranha, de outro país, de outro mundo. Essa é a juíza de outro mundo. Teve que vir da montanha, do outro mundo, para barrar o sequestro. Aí nós vamos entrar na mesma canoinha. A mesma canoinha. Esqueça a bicicleta. Saiam dessa bicicleta maldita. Essa bicicleta que não dá autonomia para as instituições. Não adianta o presidente bunda mole dar autonomia para uma delegacia e a delegacia bunda mole não abrir a investigação 30 dias para fazer a investigação dos elementos e só fazer por obrigação depois que deu corregedoria, porque a senhora sozinha, aqui ó, a bolinha de ouro, entregou para essa senhora do outro mundo chamada Mônica, né? Uns papelucho com luxo que contavam que a polícia errou, que contavam que a civil errou, que contavam que a militar foi pior ainda, que contavam que nós estamos sofrendo violência política muitos anos, que intensificou nos atos e nas denúncias do casal de sequestradores, que certamente são pagos por alguém, que certamente trabalham para esses grupos políticos, da mesma roda da bicicleta, que nós temos que resgatar Jorginho e uma juíza do além para poder navegar comigo. Navega comigo.